Bom dia a todos. Que Deus nos abençoe nesse esforço conjunto de transformação íntima e progresso moral. Hoje o nosso tema é um tema feito a todos nós. Afinal, estamos todos no Grupo Espírita Leoncio Albuquerque. Mas muitos de nós não conhecem, não sabem da história. Foi um grupo fundado em 1951, portanto, vai completar na próxima quarta-feira 68 anos. 67 anos, isso, 67 anos. E muitos de nós não conhecem como surgiu, por que Leoncio Albuquerque, né? Então a gente vai trazer um pouco dessas informações. E um pouco também de como é que a gente está organizado, né, para o trabalho no bem. Como eu sempre gosto de trazer, eu trago sempre a bibliografia do estudo, para que, como aqui é um pequeno recorte, né, para que depois vocês estudem e pesquisem em casa. Então, trouxemos alguma coisa do Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, né, que tem um capítulo que Kardec explica como fundar uma sociedade espírita, a Gênese, no capítulo importante, capítulo 14, sobre os fluidos, ele fala das reuniões, da importância, né, de todos termos uma sintonia de pensamento para favorecer a ambiência. Obras póstumas, onde ele também fala da sociedade espírita, né, foi praticamente o primeiro centro espírita que surgiu. E Dimensões Espirituais do Centro Espírita, de Sueli Caldas Schubert. Esse é um livro mais recente da Sueli. Além disso, nós também trouxemos informações sobre Leoncio Albuquerque, sua biografia, um pouco da sua história, que está publicado no nosso Facebook. Nós temos uma página no Facebook, basta vocês procurarem lá, Leoncio na net, vai surgir então a nossa página e a biografia está lá publicada. Não se esqueçam de se inscrever e não se esqueçam de curtir, tá bom? Então lá tem uma ampla biografia. Essa foto nós não temos, nós não conseguimos ainda uma foto de Leoncio Albuquerque, uma foto real, né, da época dele. Mas conseguimos uma foto pictografada, ou seja, ela foi obtida através de um médium que fez a pintura, né, de Leôncio. Então, essa é uma pintura mediúnica. Bom, mas antes de entrar na história do Leôncio, a gente precisa fazer algumas considerações iniciais. E aí eu pergunto, na opinião de vocês, qual seria o principal objetivo de um centro espírita ou de um grupo espírita? Vai dar 10 horas, ninguém vai responder. Qual seria? Uma só. Atender as pessoas, acolher as pessoas. Sim. Esclarecer sobre o espiritismo, sobre a doutrina espírita. O que mais? O quê? A difusão da doutrina espírita. Legal. O que mais? A prática da caridade. Ótimo. Legal. Atendimento assistencial. Uhum. Então, atender necessidades físicas, necessidades espirituais, não é isso? Legal. O que mais? Só isso? Vamos ver, então, o que Sueli disse para a gente. Lá naquele livro que eu comentei, Dimensões Espirituais do Centro Espírita, ela fala assim, o Centro Espírita tem por finalidade o estudo e a prática da doutrina dos imortais, ou seja, a doutrina espírita, onde se iluminam os espíritos, aprendendo na convivência fraternal a experiência da solidariedade, do trabalho e da tolerância, a fim de poderem avançar ao rumo da plenitude. Então, desse trecho, a gente extrai já 2 objetivos principais, né? O estudo e a prática da doutrina dos imortais, da doutrina espírita. Então, é um espaço onde a gente tem a oportunidade de ter contato com a doutrina espírita através do estudo e a prática, porque só o estudo não basta, é preciso praticar, é preciso sentir a doutrina espírita.
E dentro da casa espírita vão surgir, então, as oportunidades que a gente vai poder praticar, ou através do trabalho, ou através da convivência, né, entre os trabalhadores, né, em cada equipe. Então, são oportunidades que nós temos de praticar a doutrina. Legal. E aí eu poderia dizer o seguinte, para atender esse objetivo, esses objetivos principais, a gente tem vertentes, né? Vertentes que convergem para o estudo e para a prática. E aí eu posso dizer que o Centro Espírita é um grande hotel. É um grande hotel, né? Poderia me explicar por quê? Alguém aqui já falou, por exemplo, do estudo, né? O estudo é uma dessas vertentes, né? É ou não? É? Alguém falou de acolhimento. O que seria o acolhimento? Às vezes a pessoa está num momento de dor, né? Um momento, ou uma doença física, uma doença emocional. O que seria essa vertente? O que seria? Eu estou o quê? Acolhendo pessoas doentes. Quem acolhe pessoas doentes? Hospital. O hospital, então, é uma vertente. Então, vamos ver as vertentes? Uma, hospital. H, de hospital. O, de oficina de trabalho, ou seja, um lugar onde a gente propicia o trabalho no bem. Templo, que é um momento onde a gente pode, né, se religar a Deus. Escola, o estudo. E lar. Então, H de hospital, O de oficina de trabalho, T de templo, E de escola, L de lar, hotel. Grande hotel. Né? Então, essa é para a gente poder relembrar, né, facilmente depois. Então, vamos ver um pouquinho de cada vertente dessa para a gente entender. Então, o Centro Espírita como hospital. O Centro Espírita funciona como um hospital na medida em que busca oferecer acolhimento aos que chegam pela dor ou doença, sem jamais competir com a medicina terrena. É o atendimento fraterno, o magnetismo espiritual e humano, a desobsessão. Então, são aqueles que chegam à casa pela dor, né, e precisam, inicialmente, de um acolhimento para essa dor, para melhorar essa situação. Porque muitas vezes a pessoa chega pela dor e não tem condições de estudar. Às vezes não tem condições nem de orar, né, dependendo da situação. Então é preciso acolher, né? Assim que ela melhorar, porque os motivos podem ser diversos, né? Pode ser uma doença física, pode ser uma doença emocional, pode ser uma obsessão, né? Então a gente trata, e aí ela se restabelecendo, aí sim, né, é indicado o estudo e para o entendimento até por que ela passou por aquela situação, né? E a doutrina espírita explica essa situação muito bem. Então, o Centro Espírita como oficina. A oficina de trabalho enseja o trabalho edificante e a consequente aquisição de competências técnicas e humanas. Pelo serviço, somos capazes de desenvolver potencialidades e realizar feitos a serem creditados como mérito em nossa contabilidade espiritual, embora devamos trabalhar em benefício do semelhante desinteressadamente. Ou seja, a gente não vai trabalhar no bem para ganhar bônus horas, não. Esquece bônus hora. Não é nada disso, né? A gente vai fazer o bem pelo bem, porque é salutar para nós e é salutar para aqueles que nós estamos atendendo. O Centro Espírita como templo. Então, a Casa Espírita tem a primordial finalidade de abrigar e reunir aqueles que desejam sinceramente uma reconexão com Deus através da reforma íntima e da prece. A prece sincera proporciona a melhoria do homem, ensejando aquele que ora, pensar em Deus, aproximar-se dele e pôr-se em comunicação com ele. Então é um local que todos aqui estamos emanados no mesmo sentido de progresso, de transformação íntima, e essa reconexão com Deus, esses propósitos no bem, e através da prece, nos facilitam essa reconexão com Deus. Então é um local, sim, como templo, é um local que nos faculta essa religação, esse religare. O Centro Espírita como escola. Então, como escola de almas,
A casa espírita é roteiro que esclarece nossas mentes para as realidades espirituais de forma lúcida, por meio do estudo. As palestras públicas, os seminários. Ontem tivemos um seminário belíssimo com o André Trigueiro, né? Quem veio aqui? Quem daqui veio? Né? Foi ou não foi? Estou falando a verdade? Então, belíssimo, um conteúdo riquíssimo. Riquíssimo. Está lá no YouTube, quem não pôde vir, pode recuperar. Importantíssimo para os tempos atuais. Os estudos das obras básicas e complementares, que são valiosos instrumentos de aprendizado que o Centro Espírita pode e deve disponibilizar a seus frequentadores. Então, nossa casa, por exemplo, nós temos estudos de segunda a domingo, ou seja, todos os dias da semana nós temos estudo. Todos os dias. Tem dia que tem 2, 3, até 4 estudos no mesmo dia. Só não temos estudo ainda de meia-noite às 6 da manhã. Mas, por enquanto, a gente está pensando na ideia. A gente está pensando na ideia ainda, de repente, no mundo espiritual a gente já tem, né? Agora temos que concretizar aqui de alguma forma, né? Ah, é? Tá certo. Então, o estudo ele é uma vertente importante para toda a casa espírita, porque é através do estudo que a gente efetivamente tem contato com a doutrina e nós conseguimos, então, começar a internalizar, né, esses conhecimentos a nosso favor, tá, para o nosso crescimento. Né? Muita gente vem à casa, né, vem às palestras, mas procura não estudar, ou procura só frequentar, vem só para o passe e vai embora, né? Então, a gente entende, né, e a gente enfatiza isso muito com os nossos trabalhadores, que é importante, muito importante, o estudo. Né? Não basta só o trabalho. Né? O trabalho, sem o estudo por detrás, o trabalho perde a sua qualidade. Né? Perde a qualidade e a gente não consegue, muitas das vezes, entender, né, a oportunidade que nós temos ali com o trabalho. A vertente do centro espírita como lar, né? Então, o centro espírita deve receber seus frequentadores, de colaboradores, como o lar acolhe a família. É a oportunidade da congregação para o fortalecimento dos laços de amor. Nem sempre encontraremos facilidades, pois o reencontro se dá, por vezes, entre adversários do passado. Porém, é nesse lar que precisamos nos esforçar para a formação da família espiritual. Então, aqueles que principalmente trabalham na casa espírita, né, é preciso ter essa compreensão. Não temos aqui apenas santos, não temos só santos, né? Não é porque trabalha numa casa espírita, opa, agora posso, né, ter uma auréola aqui, sou perfeito. Não é nada disso. Estamos a caminho. E é preciso compreender isso. É preciso, né, ter fraternidade nas emoções, nos pensamentos, esquecer os melindres, né, deixar as mágoas de lado, porque isso, né, esse caldo fluídico é que vai fazer a ambiência da casa. E aí a gente precisa, então, estar vigiando e orando, né, e trabalhando junto daqueles que muitas vezes a gente tem dificuldade, mas também temos vários, né, pessoas também que nos ajudam, né, e são nossos amigos. Agora sim, feita essa contextualização, vamos então falar sobre o Grupo Espírita Leandro Albuquerque. O grupo ele foi fundado em 3 de outubro de 1951. Essa data, na verdade, foi uma homenagem a Allan Kardec, que também nasceu, né, o dia de nascimento dele foi nessa mesma data, em 3 de outubro. Inicialmente, o grupo funcionou na Travessa de Alameda 20, no Fonseca, ou seja, o grupo não iniciou aqui. É uma travessazinha aqui para dentro do Fonseca. Né? Então, por que este nome? Né? Foi sugestão do seu Umbelino, um dos fundadores, devido a ser um espírito amigo e de ter sido o primeiro a se comunicar na noite de fundação. Então, Leôncio de Albuquerque, na verdade, nessa Alameda 20, né, era uma casa residencial que foi cedida, né, os donos eram Walter e Judite. Então, era um grupo de amigos que estudavam a doutrina espírita e resolveram, então, fundar ali o grupo. Foi na garagem, né, a primeira reunião, né, de fundação foi numa garagem, né, dessa travessa da Alameda 20. Os bancos não eram bancos confortáveis, não, eram bancos de caixote de madeira.
né? Bem simples, né? Bem rústico. E eles fizeram, então, ali, e aí, nessa reunião, o Leôncio de Albuquerque era mentor da médium Zuleika, que foi quem recebeu a primeira mensagem da noite de Leôncio de Albuquerque. E nessa data de fundação, né, o Leôncio de Albuquerque falou da responsabilidade assumida pelos irmãos encarnados ali naquele momento, pedindo que se procurasse sempre estudar, sentir e praticar o espiritismo. Então, olha, né, a questão do estudo, do sentir, né, de compreender, né, de ter compreensão, ter empatia com aquilo que efetivamente está sendo passado, e a questão da prática do espiritismo, que é o cristianismo redivivo. E o próprio Leôncio de Albuquerque sugeriu o nome de Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier, para ser o patrono do grupo espírita recém-fundado. Sueli Caldas-Chup fala que, muitas das vezes, assim, a maior parte das vezes, qualquer grupo espírita que é fundado, na verdade, a fundação já começa no mundo espiritual. Então, os espíritos já se reúnem, é importante ter nesse local aqui, nesse espaço, nessa comunidade, um grupo espírita. E aí, eles, pela intuição, começam a trabalhar pessoas que estejam ali daquele local, e aí se forma o grupo na parte material. Mas, na verdade, na dimensão espiritual, já existe ali um grupo espírita. Aqui a gente vê o grupo espírita, né, com um local, né, o espaço limitado, e muitas das vezes quem tem a vidência consegue enxergar um espaço muito mais amplo, um trabalho muito maior do que a gente possa imaginar. Então, nesse momento aqui, nós temos nós aqui, né, mas numa outra dimensão, a gente tem todo um trabalho, né, todo um trabalho da equipe espiritual que atende incessantemente aqueles que necessitam. 24 horas por dia. A gente para dormir, né? Eles não. E muitas das vezes nós acabamos, através do sono, vindo parar aqui, né? Continuando no trabalho. Né? Muitos percebem isso. Agora, na verdade, Leôncio de Albuquerque, que foi, né, o capitão Umbelino, né, na época, eles tinham, o grupo tinha muito afeto por Leôncio de Albuquerque, porque o Leôncio de Albuquerque, ele era, rotineiramente, ele conversava, né, com as pessoas. E nesse afeto, ele convida Leôncio de Albuquerque para ser o patrono. Mas aí Leôncio diz, não, essa responsabilidade é grande demais para mim, não estou com esse cacife todo, e aí ele prefere não ser o patrono, e aí o capitão Umbelino pergunta a ele, então, quem poderia ser, e ele convida Emmanuel. Certamente, Emmanuel estava presente nessa fundação, no plano espiritual, né, porque diversos espíritos, os médiuns relatavam que diversos espíritos vieram para aquele momento da fundação, aquele momento solene. Muitos estavam ali dando suporte para aquela fundação que estava ocorrendo. E então ele chama Emmanuel e depois, então, o Umbelino convida então que o grupo se chamasse Leôncio de Albuquerque, por ele ter sido o primeiro a se pronunciar naquela reunião. Isso ele aceita com muito grado e até hoje, né, ele volta e meia nos brinda com uma mensagem dele. Mas, tá bem, mas Leôncio de Albuquerque, quem foi Leôncio de Albuquerque? Onde ele viveu? Em que época? Nós trouxemos algumas coisas. Ele nasceu em 18 de junho de 1862. Para vocês terem uma ideia de tempo, nessa época, Kardec estava costurando a doutrina espírita, né? Em 1957 vem o Livro dos Espíritos, em 58 ele começa a Revista Espírita, né? E aí estava lá na questão do Livro dos Médiuns, então estava nascendo a doutrina espírita. E é nesse contexto que Leôncio nasce. O seu nome completo era Leôncio Coelho de Albuquerque, filho do capitão Antônio José Coelho de Albuquerque e Antônia Luísa dos Santos de Albuquerque. Para fins de reconhecimento próprio e social, ele utilizava o sobrenome Albuquerque, então ele era conhecido como Albuquerque. Foi um homem que viveu intensamente as questões de seu tempo, sempre de maneira solidária,
fraternal e ainda de modo muito íntegro e ativo na realização dos objetivos idealizados. Apesar de não ser rico, pertencia a uma família de mulheres e homens ligados à cultura, pessoas com quem ele convivia bem de perto. Então, completando, né, de sua juventude, não deixou dúvidas de que apresentava uma sensibilidade bastante aguçada para a música. Ele foi professor de música. E naquela época existiam muitos saraus, né, onde vinham muitos intelectuais que participavam. Então, um fazia declamação, o outro fazia uma apresentação musical, outros declamavam poesias, outros faziam, né, através da oratória, se apresentavam algum conteúdo, e Leôncio estava metido nesse meio, né? Foi estudante do Colégio Vitória, instituição de ensino só para meninos, que ficava na Rua Gonçalves Dias, lá no centro do Rio. E o Colégio Vitória era considerado, na época, um grande internato, pois contava com até 100 alunos internos. Ao nascer, o período republicano, entrou na política como vereador-intendente. Mais tarde, casou-se com Dona Antônia de Albuquerque, não teve filhos, e sua última residência consta que foi na Rua do Livramento, número 103, na antiga freguesia de Santa Rita, onde sempre morou e atuou politicamente. Hoje é o bairro da Saúde, ali na Gamboa, né? Fica ali próximo da rodoviária, né? Nesse endereço, faleceu em 12 de janeiro de 1904, de arteriosclerose, na madrugada de uma terça-feira, às 4 da manhã. Faleceu, desencarnou aos 41 anos de idade. 41 anos de idade. Existem outras informações que nós coletamos. Tem um livro chamado As Religiões do Rio. Não é um livro espírita, é um livro de um jornalista que, na época de Leôncio, um pouco, falou sobre, fez um documentário sobre as religiões que existiam naquele momento no Rio de Janeiro. E ele falou, então, que falando da parte espírita, do espiritismo, ele comentou o seguinte, que Leôncio de Albuquerque atuava dando receitas para pessoas pobres, né? Isso, no nosso meio, a gente chama de médium receitista. Então, ele não era médico, né? Ele, como a gente viu aqui, ele estava mais ligado à música, né, à poesia, à oratória, né? Entrou como vereador-intendente, como político, mas ele não era médico. Então, ele recebia essas receitas através da mediunidade, que a gente chama de mediunidade receitista. E ele, dos atendimentos que ele fazia diversos atendimentos, e às vezes a pessoa não tinha nem condições de comprar aquele remédio, ele pagava, ele dava o dinheiro para a pessoa comprar, às vezes precisava de uma dieta, ele pagava a dieta, sempre com muita dificuldade, mas sempre procurando ajudar fraternalmente. Então, ele dá a receita, e num dos atendimentos, ele identifica uma pessoa com tifo. Foi o primeiro caso notificado de tifo numa epidemia que esteve na época aqui no Rio de Janeiro. Ele atendeu e receitou. Então, isso ficou registrado nesse livro. Então, a ligação que Leôncio tinha com o espiritismo é através desse conhecimento, né? É lógico que, como ele tinha muito contato com pessoas intelectuais, pessoas que tinham acesso à cultura, e a cultura, na época, estava naquele florescer, vindo da Europa, vindo de onde? De Paris, da França, que certamente traziam aqueles conhecimentos da doutrina espírita nascente para o Brasil, para o Rio de Janeiro, e certamente ele ali teve contato com a doutrina espírita. Nós não temos registro disso, mas a gente faz essa inferência, né? Além do que, né, ele trabalhou com quem? Com Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, somente ele. Então, era par de Bezerra de Menezes. No desencarne, né, de Bezerra, ele vai ao enterro e faz a homenagem pela Câmara dos Vereadores, né, pelos vereadores intendentes, ele faz a homenagem no enterro do seu corpo.
né? Vários outros intelectuais da sua época, né, estavam ali naquele mesmo, né, naquele pulular, né, do conhecimento aqui no Brasil. A gente pode citar aqui Raimundo Correia, Raul Pompeia, Coelho Neto, Aloysio de Azevedo, Olavo Bilac, Santos Dumont, Machado de Assis, Lima Barreto e tantos outros, que naquele momento onde estava efervescendo, a gente estava saindo na monarquia e entrando na república. E naquele período onde há a abolição da escravatura, onde ele trabalhou incessantemente. E ele fazia, né, através da oratória, ele ia nas associações abolicionistas e ajudava nesse movimento de libertação tão necessário que nós passamos naquele período. E aí, no jornal Gazeta de Notícias, não é um jornal espírita, é um jornal comum, né, na edição de 13, né, de quarta-feira, né, 13 de janeiro de 1904, vem a seguinte nota a respeito da morte de Leôncio de Albuquerque. E assim fala: morreu ontem Leôncio de Albuquerque, o conhecido homem político no distrito de Santa Rita, onde sempre residiu e distribuía largamente tudo quanto ganhava. Morreu pobre, mas o seu nome será abençoado por grande número de pessoas que ele socorreu, ora tratando pela homeopatia e dando até a dieta, ora com os recursos pecuniários que dispunha na ocasião. Deveu a sua popularidade a seu espírito humanitário, e por isso, quando se apresentou candidato ao lugar de intendente municipal, foi eleito e teve assim a ocasião de prestar bons serviços, engrandecendo a República por cujo ideal se bateu na propaganda. Na propaganda e na República, foi presidente de várias associações abolicionistas e orador de muitas dessas associações. Leôncio de Albuquerque tinha 41 anos, era casado e morreu pobre, como aqueles a quem ele socorrera. Então, é uma história muito, muito rica, né? Infelizmente, o nosso tempo aqui é curto, não dá para trazer, mas quem tiver mais interesse pode ir lá na nossa página lá na internet e baixar. Lá tem até alguns trabalhos dele, né, na poesia. É muito interessante né, conhecer a história, né? E aí eu trouxe, para vocês terem uma ideia da expressão literária de Leôncio, já no mundo espiritual, ele diversas vezes se apresenta para dar-nos mensagens, normalmente mensagens de incentivo no trabalho, de incentivo que a gente, né, possa, né, trilhar rumos, né, mais concretos nos nossos trabalhos e na nossa casa. Então, eu trouxe essa mensagem para que vocês percebam. Eu vou pedir permissão para que eu vou ler ela completa. Celeiro de bênçãos. Caros irmãos, há mais de meio século, um grupo de irmãos encarnados, atendendo à inspiração de irmãos desencarnados de nossa dimensão, reuniu-se em prece num desejo conjunto e transformou-se nesta casa, como hoje se apresenta, onde as luzes do Consolador brilham no firmamento. É necessário que cada trabalhador desta casa se impregne do senso de responsabilidade e do sentimento da boa vontade. Condições essenciais ao tarefeiro da seara do Mestre. Que uma campanha de fraternidade se desenvolva dentro deste celeiro de bênçãos, mas que seja uma representação real dos sentimentos, como produto de esforços verdadeiros daqueles que desejam seguir o Mestre. Que a comunicação entre os dois planos se estreite cada vez mais, que a união dessas dimensões diversas se corporifique, porque os tempos realmente, meus irmãos, são chegados. É chegada a hora da fraternidade, do amor, deixando para trás os melindres, as idiosincrasias da alma. Necessário se faz converter os anseios em obras, os desejos em atos, para que juntos possamos continuar caminhando para frente e para o alto. Esta casa ainda irá socorrer muitas dores por muito tempo,
multiplicará cada vez mais os seus trabalhadores na nossa dimensão e na dimensão material. Mas, para isso, precisamos oferecer a qualidade espiritual nas tarefas. Portanto, meus caros amigos, busquemos urgentemente realizar a proposta da doutrina espírita, a proposta do Senhor Jesus, que é a transformação íntima. Não cabe mais ao tarefeiro espírita conservar em seu coração rancores, mágoas, ressentimentos de seus irmãos de ideal. Necessário se faz a limpeza da alma para que o trabalho possa se qualificar e tornar-se cada vez mais produtivo e verdadeiro em seus resultados. Sabemos que temos limitações, anseios de desenvolvimento e ainda grilhões que ainda nos aprisionam ao passado. Entretanto, meus caros amigos, estamos unidos. Não se esqueçam, muito juntos, neste propósito de doação e de crescimento. O acaso não nos trouxe aqui. Pertencemos a um grupo de espíritos que há muito caminha, onde nessa estrada já erramos e estamos tentando acertar. Por isso confiemos. Confiemos em nosso Pai Celestial, em Jesus, nosso irmão maior, e na semente divina que esse mesmo Pai Celestial plantou em nós. A nossa alma se rejubila por todos os trabalhadores desta casa, na nossa dimensão, por completarmos mais um tempo de serviço. Que possamos ampliar, partindo de nossos corações, essas possibilidades. Recebam o nosso abraço, o amigo de sempre, Leôncio. Essa mensagem foi recebida em 2 de outubro de 2008. Né? É uma mensagem, vocês verem, né, o quanto ele dá importância à questão do estudo, à nossa transformação, e demonstrando que eles estão sempre juntos de nós. Né? E a gente precisa, né, estar sempre em sintonia para que a gente alcance cada vez maiores patamares. Né? Então, essa é a expressão literária que nós temos de Leôncio. Né? Ele tem outras mensagens, também está publicada na biografia algumas delas, vocês podem lá consultar. Bom, voltando a Leôncio, né, nós começamos lá, aonde? Na Travessa da Alameda 20, né? 3 anos depois, a gente muda. A gente vai para essa mesma rua aqui, né, que na época não era chamada Oscar Fonseca, era São Januário. Então, na São Januário 76, naquela época se chamava São Januário, então era São Januário 76, onde hoje é o Valentina Miranda, o Grupo Espírita de Valentina Miranda. Logo aqui, pouco depois daquela pessoa que trabalha com marcenaria, né? Um pouco antes, né? E nós mudamos, por quê? Porque a casa onde, na Travessa 20, ela teve que ser devolvida por algum motivo, e aí o seu Umbelino, que morava ali, na Oscar Fonseca 76, cedeu, então, o quintal dele, e ali, né, por um tempo, funcionou o Grupo Espírita. Depois disso, ele foi para o número 7, aqui na Oscar Fonseca, número 7. Aqui tem ali a Travessa São Feliciano, né? É esquina, uma casa de esquina. Né? E funcionou ali um tempo, depois nós compramos esse terreno, foi comprado esse terreno, e aqui subiu, então, a nossa sede. Né? Inicialmente, só foi possível a parte de baixo ser construída, com muita dificuldade. Seu Umbelino vendia jornal, papelão, né? Fazia de tudo pela casa, e foi um espírito que realmente lutou bravamente, né, para o crescimento dessa casa. E faziam, né, eventos, quermesses, para angariar fundos, né, para poder subir, então, essas paredes, né, que nos abrigam hoje. Então, para vocês verem que nós estamos hoje aqui nesse trabalho, nessa palestra no YouTube, né, em todo o planeta aí, né, graças ao trabalho desses irmãos que iniciaram, né, essa jornada, né, no Grupo Espírita. Então, vamos conhecer um pouquinho agora como que ele está organizado atualmente, né, como é que estão os trabalhos, como é que se divide aí para poder atender aquelas vertentes que nós vimos lá no início. Então,
A casa ela é dividida em departamentos, né? Então, nós temos 10 departamentos hoje. Todas as atividades são realizadas por esses departamentos, né? E, é lógico, estão organizados de acordo com a sua área de atuação. Cada área de atuação tem um departamento. Então, vamos começar aqui. Departamento de Assuntos Doutrinários. Esse é o departamento responsável pelas palestras, né? É responsável, né, fazer o agendamento com os palestrantes, né, fazer toda a organização, né, dentro de uma coerência doutrinária. Temos os seminários, por exemplo, o André Trigueiro ontem veio através da organização desse departamento. Então, são seminários. Os grupos de estudos, né, todos os grupos de estudos são organizados por esse departamento, né? Então, é o departamento que atende aquela vertente, né, da escola, né? Temos o ESD, por exemplo, né? Então, tem vários grupos de estudo aí na casa que são mantidos por esse departamento. Temos o departamento de atendimento fraterno, que é responsável pelo acolhimento, né? É uma daquelas vertentes ali que é o hospital, né? O acolher, né? Muitos chegam através da dor, seja por um conflito familiar, seja pela doença física, seja pela obsessão, né? Então, é aquele momento onde a gente acolhe e orienta de acordo com a doutrina espírita para que a pessoa possa, né, angariar forças para sair daquela situação, usando sempre os recursos que a doutrina espírita nos oferece. Departamento de Assistência ao Interno Penal. Esse departamento o trabalho dele é um trabalho que é feito, que é realizado externamente. Onde que é feito? Nos presídios, né? São os presídios de Niterói. Além disso, o manicômio judiciário, que não é considerado um presídio, é uma instituição psiquiátrica, né? Nós atendemos, então, esses irmãos que são privados da liberdade. É um trabalho belíssimo, né? Eu digo por mim, porque eu participei dele, fui trabalhador, dirigente desse departamento, e é um departamento que oferece muito conhecimento. Você conhece as pessoas muito bem, né? E vê a amplitude que a doutrina espírita é capaz nesses corações, né? Como a doutrina espírita é uma doutrina libertadora quando compreendida. E nós temos um exemplo vivo, que eu vou falar um pouco mais sobre ele, que possibilitou, inclusive, o surgimento de um outro trabalho, que foi o Chico Xavier. Quando eu falar do Chico Xavier, eu vou falar dele, né? E, assim, é um trabalho belíssimo, é um dos mais antigos da casa, né? E, certamente, né, é um dos mais importantes que nós temos. O da MED, que é o que trata, né, dos nossos assuntos mediúnicos, né? São as reuniões de desobsessão. Temos também uma reunião de estudo mediúnico. Então, temos diversas reuniões que atendem a espíritos sofredores, num sentido de levar a eles o evangelho, levar a eles a doutrina espírita como mensagem consoladora, para que eles também tomem o seu caminho na medida do possível, né? Nós fazemos esse trabalho junto ao mundo espiritual. O DECOM, que é o Departamento de Comunicação, que é responsável por essa parafernália aqui de YouTube, né? Projeção, né? O som. Hoje, através do YouTube, a gente consegue alcançar um público bem maior, né? A gente tem pessoas que estão no Japão nos assistindo, né? Gente de várias partes do mundo que acessam e têm possibilidade de acessar esse conteúdo que nós produzimos. Além disso, tem as redes sociais, o Facebook, temos o nosso site, temos a nossa biblioteca, né, com mais de 3.000 itens, que podem ser acessados também pela internet para pesquisa. Temos a nossa livraria também, que é responsável pela divulgação das obras básicas do Espiritismo. Enfim, então é um trabalho mais voltado para a divulgação da doutrina espírita, tanto internamente quanto externamente. Temos o DEAPES. O DEAPES ele é um dos maiores departamentos da casa, e é responsável pela assistência e promoção social na casa.
né? O nosso enfoque maior atual, né, é na busca da promoção social, ou seja, fazer com que a pessoa realmente aprenda, né, não é só dar a pesca, né, mas aprender a pescar. E a gente tenta, dentro dos trabalhos, incutir essa ideia, né? Então, a gente tem algumas equipes. Tem a equipe do Promover, que trabalha com jovens, normalmente de comunidade, né? Em área de risco, né? Que muitos deles são cooptados pelo tráfico, a gente tenta fazer com que eles não aceitem essa sugestão, né? E aí a gente trabalha com eles as questões da promoção social também, né? Busca trazer eles para projetos, por exemplo, a gente tem convênio com o Projeto Grael, né? Que a gente indica, né, algumas desses jovens para lá. Temos um convênio com a Orquestra da Grota, onde a gente, através da música, tenta fazer o resgate de muitos desses, né? Então, é um trabalho mais voltado para o jovem. Temos também a campanha do Quilo, né, que é uma campanha, assim, inicialmente era apenas para dar a cesta básica, mas agora a gente faz uma roda de conversa com elas, né, para tentar melhorar a autoestima, para que elas também tenham voz, né, e ajudar nesse processo, né, de promoção delas, de entendimento melhor, né, da situação que muitas delas vivem, em uma situação de risco, tanto na parte de segurança quanto na parte emocional. Temos também a obra do berço, né? Não podia esquecer a obra do berço, que quando foi fundado, foi por quem? Foi Dona Otávia, né? Foi Dona Otávia? Vera, né? Isso. 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 E a dona... Isso. 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 Aí trouxeram elas para cá, né? Isso. Que foi uma grande mudança, né? Porque ela incutiu essa mensagem de dar a vara, ensinar a pescar. Então elas vinham a casa, né, e aprendiam a fazer seu enxoval. E é assim até hoje, né? Então, com isso, né, a gente começou a fazer um trabalho com elas, ter mais contato com elas, e elas começaram a preparar seu próprio enxoval, e com isso, né, a gente consegue, além de conseguir um maior contato, elas aprendiam, né, a fazer aquilo para os próprios filhos. É porque o pessoal não está escutando, Marlene, na internet. Isso. Exato. Exato. Então, a obra do berço, que né, tem até hoje, né? Temos também a oficina de bonecas, que recupera bonecas, né? E no fim do ano elas são doadas. A gente vai mostrar aqui umas fotos desse trabalho. Temos também a costura, que funciona às quintas-feiras, que são pessoas que preparam materiais, alguns para doação, outros para o bazar, né? Enfim, tem todo um trabalho, vou falar um pouquinho nas fotos também. Que mais? Temos a equipe que prepara a sopa, né? Nós fazemos sopa aqui no sábado, que é distribuído para que as crianças da evangelização utilizam, e na parte e é levada às ruas através da equipe do Evangelho nas Ruas, onde o propósito é levar, né, a doutrina espírita para aqueles que estão usando o quê? Como mecanismo de aproximação, a sopa. Então, a sopa é um mero, né, artifício, né, para que a gente consiga se aproximar e, muitas das vezes, a gente conseguir um contato para tentar dirimir ele, né, tentar resgatar aquela pessoa daquele local, né, que não é um local próprio para se viver. Fora isso, esqueci alguém? Esqueci alguma equipe? Eu acho que não, né?
Bom, aí seguindo, né, nós temos... é lógico que existem projetos também, né? Então, agora a gente está com um projeto de artesanato, por exemplo. Então, todo mês a gente oferece oficinas. Então, mês passado a gente ofereceu pintura em tecido, esse mês vai ser um desenho, né, e bijuteria. Então, cada mês a gente vai oferecer alguns. Isso é para a casa toda, porque a promoção social é para a casa toda, né, para todos os frequentadores. DEPAFEL, né, é a nossa vertente hospital. Ela trata através dos passes, nós temos uma equipe de passes todos os dias aqui na casa. A fluidoterapia, que ocorre às terças-feiras, que é baseado no magnetismo espiritual. E temos o magnetismo humano, que é baseado no magnetismo espiritual e humano, né? É misto, né? E que é segunda-feira e quinta-feira e quarta-feira a gente atende as crianças portadoras do TEA, né? Transtorno do espectro autista. DEPIN. O DEPIN, lembrando que também temos no DEPAFEL uma equipe que orienta a como fazer a implantação do Evangelho no lar, melhorando o nosso ambiente no lar, na casa, né? Então, é um recurso importantíssimo que a doutrina nos traz e que muitas das vezes a gente acaba esquecendo de utilizar no nosso dia a dia, né? DEPIN é a evangelização infantil, ou seja, são as crianças que vêm até nós e a gente faz um trabalho não só com as crianças, né, mas com os pais também, porque é um trabalho familiar, né? Então, os pais trazem as crianças e aí, através de artifícios lúdicos, né, do desenho, da música, do brincar, né, a gente aproveita esse momento para passar as orientações de acordo com a doutrina espírita, dando uma base sólida para a criança. O DEPMO, que é a mesma orientação, né, de levar o evangelho, mas aí já para uma faixa etária do jovem, né, 13 anos até 26, de 13 a 27 anos. Então, que a gente atende os jovens aqui e faz um trabalho também muito bom, né, através do teatro, da música, enfim, vários elementos que a gente pode utilizar congregando aqui esses jovens. Nós temos encontros, promovemos encontros no Goiabal, né, que é um sítio, né? E isso é interessante para que haja uma troca e muitos se conhecem, né? É um ambiente muito salutar de trabalho e de estudo. Bom, é isso, né? A gente vai trazer alguns registros fotográficos, que não dá, como assim, tem muito registro. Perdão, esqueci do principal. O núcleo Chico Xavier. Inclusive, eu até falei que eu ia comentar, né? O núcleo Chico Xavier, ele é uma casa que também não é aqui no local, ele fica lá no Coelho, em São Gonçalo, né? É um trabalho belíssimo, né? E ele nasceu através do seu Isalino. O seu Isalino, acho que de vez em quando ele vem aqui aos domingos, né? Alguns devem conhecer. Ele é um senhor que hoje tem 96 anos de idade, mas que ele, na verdade, ele foi atendido por nós dentro de um presídio. Ele foi uma pessoa que foi presa, né? Isso lá no Rio, né? Foi preso no Rio. E ele tinha uma característica, né? Quando era preso, né? Ele tinha uma característica. Ele gostava de fugir. Ele gostava de fugir, né? E fugia mesmo, né? Para vocês terem uma ideia, ele foi preso, foi levado, ele já era conhecido por essa característica de escapar, né? Botaram ele lá na Ilha Grande, né? Para quem se lembra, hoje está desativado, o presídio de Ilha Grande era dificílimo de fugir, porque era numa ilha, né? Distante, né? E era difícil o acesso, né? Só através de barcos você, né, transitava para terra firme, né? E ele lá conseguiu fugir. A gente não sabe se ele fugiu, se ele já estava, né, já na terra firme ou se estava ainda dentro do barco. Eu sei que eles conseguiram recapturar ele, né? E aí eu sei que ele conseguiu, né? De alguma forma lá ele conseguiu. Na época existia muito perseguição política, né? E aí tinha aquele Tenório Cavalcante, não sei se vocês lembram dele, a história dele. Ele foi ao presídio
e perguntou assim, tinham lá os presos, né? Ele chegou, alguém aqui sofre pressão política? Aí todo mundo ficou calado, aí Cesarino falou, eu. Aí ele conseguiu uma transferência para Bangu. Aí foi para Bangu. Aí lá ele foi ser atendido pelo Amílio Baudet. O Amílio Baudet, semelhante ao que nós fazemos aqui em Niterói, é a casa que trata, né, da visita aos presos lá no Rio. E aí lá, então, ele estava no presídio, estava já arquitetando como é que ele ia fugir daquele presídio, né? E aí ele ouviu lá um grupo ali conversando, e aí, bom, deixa eu ver se aqui dá para, né, ter uma forma de escapar por aqui. Aí se aproximou, e aí estavam falando sobre Casa Mal Assombrada. Aí ele, né, aquele assunto interessante, né, ele começou a ouvir, e aí ele começou a frequentar o grupo, né, era uma escola do Evangelho, né, que o Amílio Baudet proporcionava, e aí ele começou a ter contato com a doutrina espírita, e aí mudou totalmente a sua vida, né? Oi? Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Vamos chegar lá. E aí ele mudou a vida, mudou o comportamento, a ponto, né, das pessoas responsáveis lá, os carcereiros, acharem estranho, né? Ué, não é aquele Cesarino, não, agora mudou, né? E realmente ele foi mudando, e aí foi transferido aqui para Niterói, aqui para o Ferreira Neto, e aí nós começamos a atendê-lo aqui no Ferreira Neto, que hoje é um batalhão voltado para presos policiais, né? E lá, né, então, por bom comportamento também, ele saiu, né, e como ele não tinha nenhum familiar, a gente acolheu. E ele morou dentro do grupo espírita por um tempo, né? Morou dentro do grupo. Depois, nós conseguimos um local para ele morar, e conseguimos um trabalho e pagamos um curso de protético. Então, ele se formou, né, o trabalho dele era através da prótese, né, dentária. E depois ele se casou, depois de um tempo ele se casou e foi morar lá no Coelho, uma casinha, conseguiram comprar uma casinha e foram morar no Coelho. Só que o que aconteceu? A esposa desencarnou. A esposa dele desencarnou, não tiveram filhos, a esposa desencarnou, e ele resolveu, então, ele não queria mais morar ali, porque lembrava muito a esposa, né? Ele resolveu, então, doar a casa para o Grupo Espírita Leoncio Albuquerque, com uma condição, que ali se fundasse um centro espírita. Um centro espírita. E aí, assim, a gente fez. Começamos, então, ali a promover palestras, né? Só que, assim, a gente começou as palestras. Aí, na primeira palestra, apareceram 5. 5, legal. Aí continuamos, né? Aí, mais à frente, 3. Aí, um pouquinho mais à frente, 2. Aí, um pouquinho mais à frente, só tinha um palestrante. Né? Aí, né, Cesarino ficou meio triste com a situação, porque também é uma área onde tem muita igreja evangélica, né? Existe um certo preconceito, né, contra o espírita, contra a casa espírita, acha que, né, é coisa do outro mundo, que é pecado, né, e coisa e tal. Então, Cesarino, pensativo, olhou, então, ali na varanda da casa, ficou olhando, né, e não sabendo o que fazer, e ele começou a observar que as crianças brincando, né, um com bola de gude, outro jogando bola, né, a menina com as bonequinhas, brincando de boneca, e aí ele teve a brilhante ideia, não, nós vamos atender as crianças. Aqui vai ser uma escola de almas. Água. E aí ele começa, a ideia surge, a ideia de nós montarmos ali, então, um grupo de evangelização infantil. E aí, aos sábados, tinha evangelização infantil, as crianças iam lá, né, faziam lanche, e o trabalho cresceu, passou a ser de segunda a sexta reforço escolar, e aos sábados a evangelização infantil. Aí fizemos alguns convênios, fizemos um convênio com a Orquestra da Grota, e aí passamos a oferecer também a música, também oferecemos a contação de histórias, também oferecemos atividades lúdicas, né, ali no espaço. Na música, nós começamos com a flauta,
depois passamos para percussão e depois passamos para o violino. 2 crianças foram convidadas para tocar na banda do Corpo Bombeiros. Também a Orquestra da Grota mesmo, né, trouxe 6 dessas crianças estão aprendendo na Orquestra da Grota, junto com toda a orquestra. Então, é um caminho muito bom, né, para a questão da promoção social. É um trabalho belíssimo, muito sério, e que a gente, com todo um conteúdo pedagógico, né, com a preocupação do conteúdo pedagógico, sempre, né, com a orientação da doutrina espírita. Então, quem desejar conhecer... E aí me perguntaram a questão de fugir, né? E aí o Ceisalino começou a ficar de mais idade, ele não tinha nenhum familiar, ele morava sozinho aqui no centro de Niterói, e ele já estava começando, por conta da senilidade, esquecer como voltar para casa. Então ele se perdia, né? Às vezes a gente tem certeza que ele dormia na rua, porque ele não lembrava como chegar em casa, era assaltado, certamente, né? Perdia seu dinheiro, já estava cheio de dívidas, porque às vezes até ele esquecia a senha do cartão, né? Não sabia como, e aí não pagava as contas, o imóvel quando ele estava era alugado, né? Então, volta e meia, o senhorinho lá dele, né, acessava e dizia, olha, está devendo 6 meses, está devendo 4 meses, está devendo 3, ele esquecia de pagar, né? E aí a gente resolveu assumir, através de uma curatela, a gente assumiu a responsabilidade por ele e colocamos ele, então, num lar de idosos, aqui na São José. E aí vem, né, a questão, né, do passado, né, na senilidade, a gente acaba vendo as coisas do passado voltam, né? E aí ele começou a querer fugir. Aí ele começou a querer fugir. Aí teve uma certa... Ele já fugiu diversas vezes, a gente conseguia encontrar, porque ele estava nas redondezas, né, levava de volta. Mas teve uma vez que ele fugiu, e o muro lá era um muro alto, era um muro, assim, de uns 3, 4 metros, né? Aí a gente olhava para o muro, não é possível que um senhor de mais de 80 anos de idade pulou esse muro, não é possível, você não... Né? Aí ele aproveitou que tinha um carro estacionado, pulou por cima do carro, depois, né, deu uma machucadinha na pé, mas foi embora. E aí se sumiu no mundo, né? Sumiu no mundo. A gente fez várias equipes, percorremos aqui o Fonseca todo, o centro de Niterói, e nada de Ceisalino. Aí todo mundo foi para as casas, né, já, né, todo mundo cansado. E aí o Maurício, que é um dos nossos diretores, né, logo após o culto, veio uma mensagem através da esposa, dizendo assim, olha, vamos lá agora, que ele está no banco, ele está no banco. Aí o Maurício é um pouco desconfiado, né, olhou assim, né, mas a gente já procurou por tudo que é lugar, não viu ninguém. Mas por desencargo de consciência, pegou o carro e foi. E aí ele foi, deu uma volta, aí ele achou que era o Banco do Brasil, que ele tinha conta no Banco do Brasil, que poderia ser que ele, né, estava tentando tirar dinheiro, alguma coisa assim. E ele passou pelo Banco do Brasil, próximo onde era a residência dele. Olhou, não viu nada, deu mais algumas voltas, não viu nada, e aí desistiu. Não vamos encontrar. E aí a gente já tinha feito ocorrência policial, né, e, enfim. Aí ele foi fazer o retorno para voltar para a casa dele. Quando ele passa, tem um ponto de ônibus que ele vê, tinha um banco. Quem estava deitado lá? Ele mesmo, Ceisalino. A gente recebeu uma mensagem, né, que Ceisalino fujão mesmo, até da morte ele foge. Ele teve muito doente recentemente, né, e ele teve devido a pedras na vesícula, ele teve uma pancreatite, ficou hospitalizado, e os nossos hospitais públicos não dão o devido atendimento, e ele ficou muito, muito ruim mesmo. A gente falou assim, agora Ceisalino vai, né? Não foi. Pum, escapou. Escapou, né? E aí ainda fizeram um procedimento, né, para que a alimentação fosse parenteral, né? Ou seja, a médica falou, olha, é melhor assim, porque ele não vai mais conseguir fazer deglutição, não vai conseguir mais comer. 2 semanas depois ele estava comendo normalmente. 2 semanas estava lá, ele já está andando, daqui a pouco ele volta aí para vir as palestras aí, né? Então,
realmente a gente chama ele de Isalino Highlander, né? Aquele que foge da morte. Mas é uma história belíssima, belíssima também, né? Cabe até uma palestra, um livro, né? Uma biografia dele. Agora sim, a gente trouxe alguns registros fotográficos, né? Lógico que, como o tempo é curto, a gente só trouxe algumas coisas. Muita gente aqui a gente não vai identificar, porque não tem como, né? Por exemplo, né? Uma foto essa de 1960, né? Aqui no meio é o seu Capitão Belino, né? E aqui são senhoras e jovens daquela época, né? Isso em 1960. Aqui também é Isalino que está aqui fazendo alguma palestra aqui. Aqui é o presidente da FEB da época. Aqui no Abrigo Cristo Redentor são visitas que a gente fazia lá para as senhoras. Isso aqui é de 61. Aqui é um pouco mais recente, né? Tem alguns jovens da mocidade aqui, né? Quem é esse aqui? Esse aqui é o Márcio, né? É o Márcio, né? O Márcio que é o da orquestra, que é o responsável pela Orquestra da Grota. Começou conosco na mocidade. O Daniel, né? Aqui é Roberto Amaro, né, Isabel? Roberto Amaro, que fundou um centro espírita. Aliás, é uma característica nossa também, que vários saem daqui e fundam outro centro espírita. Então, Roberto Amaro fundou lá um centro espírita, né? Depois, Raul Teixeira fundou, também foi da nossa mocidade, fundou a CEF, né? A Cristina saiu daqui, fundou o GEIP, né? Tem vários, o Seralbi também foi de alguém que passou por aqui. O seu Melino no Valentina Miranda, Gevan, bem lembrado. Então, são várias casas aí que são fundadas através de participantes aqui, frequentadores e trabalhadores da casa. Aqui, ó, o Raul Teixeira aqui, ó, novinho. Raul Teixeira aqui novinho. A mocidade, na época, né, quando ela surgiu quase que uma casa espírita dentro do grupo espírita, né? Porque ela tinha presidente, tesoureiro, diretoria, tinha tudo completo, né? Eram jovens, mas eram jovens já com uma maturidade mais avançada, né? Todos trabalhavam, estudavam, tinham recursos intelectuais, então era realmente um grupo seleto, né? Depois isso mudou, né? Aqui o Márcio novamente, o Márcio aqui, né? Quem é esse aqui? Não sei não, não sei quem é não. Né? Mas aqui, né, tá a América, que já partiu. É América essa aqui. É América, é América. É América mesmo. A Eunice aqui. Lana, também foi um grande trabalhadora, já partiu. Aqui o nosso amigo Bueno. Cadê o Bueno? Aí, Bueno, você aqui não vi. Isso, só a diferença, só o cabelinho branco, tá vendo? Ali estava pretinho ainda, tá vendo? Né? A nossa Marlene, né? Marlene, você aqui, Marlene? Né? Você aqui? Aqui é a Irani, né? Trabalhou também na nossa casa, né? Em algum encontro. E a Lana. Aqui, a só jovem aqui, né? Aqui o Bolinho, tá vendo? Tá aqui, 20 anos. Alguém aqui tá fazendo 20 anos, entendeu? Então, aqui tem. Aqui eu acho que o pessoal da boneca, né, Marlene? Provavelmente tá aqui a Marli. Aqui é a Marli, né? Celinha, ó, Celinha aqui, né? Aqui, ó, seu Oswaldo, ó, quem se lembra do seu Oswaldo? Seu Oswaldo aqui, né, que sempre acolheu muitos aqui na casa, ficava aqui no banquinho, né, aguardando o pessoal, com aquele abraço de urso, né? Aquele abraço de urso, né? Aqui está a Dalva. Dalva está aí, não? Cadê a Dalva? Ó, Dalva, você aqui, Dalva, na fotinha aqui. A Dalva também, antiga na casa, né? Seu Oswaldo, Guacirema, que já partiu, Edneia, né? Eu não lembro dela. Dona Isabel. Aqui de novo, né? Olha o Cesarino aqui. Olha o Cesarino aqui, novinho aqui. Já está com o jarrinho na mão. Seu Oswaldo, Ângela Lisboa, né? Que também aparece numa foto mais nova, né? Muito ligada à casa, também já partiu. Aqui são grupos de jovens, né? Alguma festividade. Esse aqui provavelmente Comerge, né? Aqui são algumas senhoras assistidas, aqui Virgínia, Rosângela, né?
pessoal que é atendido na casa. Aqui, para vocês lembrarem, aqui antigamente as cadeiras eram cadeiras de madeira. Essas cadeiras era o seguinte, tinha um cinema aqui na esquina, onde é o supermarket, tinha um cinema. E aí o cinema acabou, né? Aí o seu Bilino bateu lá, não, me vende umas cadeiras aí. Ele trouxe as cadeiras para cá. Né? Então, antes eram essas cadeiras de madeira que você sentava e não podia mexer, né? Porque tudo rangia, né? Fazia aquele barulhão, né? Era uma beleza. Aqui é uma foto mais recente, esse aqui é Wagner de Assis, que foi o diretor do filme Nosso Lar. Nós fizemos aqui, ele fez um trabalho de marketing, e aí nós chamamos ele apresentou aqui o trailer do filme e informações técnicas do filme, e ele fez uma solicitação que a gente procurasse, né, assistir ao filme, porque quanto maior a bilheteria, mais tempo ficava. Aí, aqui que nós fizemos, fechamos o Cinemark. E em 2 semanas a gente lotou um daqueles filmes lá. Era um domingo de meio-dia, né? Ninguém entendia nada, uma fila quilométrica lá no Cinemark, e a gente conseguiu fechar e fizemos a exibição do filme para o Grupo Espírita Nossa Albuquerque, mas convidamos todo o movimento, veio gente do Rio de Janeiro, veio gente, né, das casas espíritas, foi muito legal, que houve uma congregação muito bonita. E é um filme importante, porque trouxe todo um cabedal de conhecimentos a respeito da doutrina espírita, e de forma acessível, né, para o grande público. Então, esses jovens aqui, por que esses jovens estão aqui com ele? Né, são jovens da nossa mocidade, que participaram do filme. Eles foram figurantes do filme, lá naquelas cenas de umbral, né, eles participaram, né, do filme, encenando. Né. Aqui está a Nádia, né, que também foi nosso presidente por vários anos. Aqui está seu Geraldo, né, a Cláudia Márcia. Cláudia Márcia aí? Aí, Cláudia Márcia. Aí, Marcinha. Ela aqui, né? O seu Geraldo, uma pessoa boníssima, né, também. Um espírito realmente muito iluminado. Hoje já partiu, está na nossa equipe espiritual, quando ele aparece nas reuniões mediúnicas. Um espírito, um trabalhador incansável, né? Eu sempre que estudo, né, o Homem de Bem, que é um capítulo que a gente deveria estudar pelo menos uma vez por mês, no Evangelho, sempre que eu estudo, é ele que me vem à mente, porque realmente ele traduz isso muito bem. Aqui uma reunião de trabalhadores que nós temos, aqui na frente está o Davi, que hoje está um pouquinho mais alto, né? Está aqui uma reunião de trabalhadores que nós fizemos à época. Aqui essa mesma reunião, né? Aqui está a Ana Márcia, seu Geraldo, Dona Gilda, Marli, que é a mãe da Magali, né? A Marlene aqui, né? Vários trabalhadores aqui da casa, nesse encontro que nós fizemos. Aqui de costas aqui está o Silvio André, um grande companheiro também, que fez parte da diretoria, hoje está nos Estados Unidos. Aqui uma reunião com trabalhadores das reuniões mediúnicas, que eles sempre fazem uma reunião mensal, né? Aqui o Fábio, né? a irmã a Cristina, o João Batista, várias pessoas, né? Aqui eu trabalho na costura, nossa costura, né? Essa aqui é a Lina, que já partiu, né? Dona Gilda, Elga, essa aqui, como é o nome dela? Nair também. Aqui outra foto, também, Dona Gilda, essa aqui eu não sei quem é, não. Aqui é Lina, essa é alguma frequentadora, né? Não sei. Né? Então, é um pessoal muito unido, né? Aqui é a oficina de bonecas, né? Esse aqui é o produto, né, da recuperação que elas fazem. Aí está a Marli. Essa aqui está tentando se esconder aqui atrás, é a Marlene, né, a Dedé. E aí, no fim do ano, eles faziam um trabalho aqui. Hoje, a gente distribui para creches, né, para o Bumba. Aqui são crianças lá do Chico Xavier, que nós doamos bonecas também. Aqui eu trabalho na evangelização infantil, né, sempre a gente inicia com música, né, então é um momento importante para as crianças. Aqui é uma festa junina. Tem um baixinho aqui, ó, que ele tá presente. Só que ele não é mais baixinho, não. Não é mais baixinho, não. Aqui está o Fábio. Aqui, evangelização infantil. Né, sempre usando
questões lúdicas. Núcleo Chico Xavier, né? Mocidade, e é isso, né? Então, onde não há caridade, não pode haver justiça. Caridade, como nós entendemos, como Jesus entende, de benevolência, indulgência e perdão. É lógico que de lá para cá, todos esses trabalhos, né, várias pessoas passaram pela casa, algumas já estão desencarnadas, outras saíram. Eu estava conversando outro dia, a pessoa hoje não está mais ligada à casa, mas como foi importante para ela os trabalhos que ela participou dentro da casa. Né? Que hoje, os problemas que ela enfrenta hoje seriam muito mais difíceis se não tivesse, né, passado por essa situação aqui dentro da casa, né? Esse momento de troca, né? Aqui se fomenta muitos trabalhos, né? Por exemplo, na área do teatral, né? Nós fizemos peças memoráveis aqui dentro, os encontros, né, que são feitos, os eventos festivos, né? Tudo isso, né, voltado para o estudo e para a prática da doutrina espírita. Então, é uma grande oportunidade que nós temos, né, de vencermos as nossas mazelas, de trocarmos, né, de nos relacionarmos e de fazer, então, no seu entorno, nessa comunidade que nós estamos inseridos, toda uma mudança de patamar, toda uma mudança em que a gente pode refletir isso nas nossas vidas e na vida do nosso próximo. Né? Então, é uma oportunidade ímpar que nós temos, e a mensagem que a gente deixa é que, efetivamente, a gente possa cada vez mais estar inteirados com a doutrina espírita e fazer com que ela seja o nosso rumo aí das nossas vidas. Agora, a gente trouxe um momento musical. Eu perguntei para a Elaine antes, né? Ela falou que todo mundo aqui adora cantar, né? Todo mundo aqui, né? Aí eu vou convidar, Isabel, podia vir aqui? Eu sei que você canta bem. Elaine, podia vir aqui? Então, a gente vai fazer aqui uma homenagem a todos, né? Cantando Santa Casa Santa. Olha que beleza. Olha que beleza. Aí depois a gente vai abraçar um a um. Depois a gente vai abraçar um a um. Vamos lá? Pode botar mais alto, que o pessoal gosta de cantar alto. Aqui, nessa casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudos e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nessa casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, leitura e a água da fé, religar e religuei. A casa de Leôncio é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Jesus, Santa Casa Santa.
Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do evangelho no ar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa de Leôncio é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh, Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitos e muitos passes, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa de Albuquerque é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh, Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh, Santa Casa Santa. Aqui, nessa casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudos e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nessa casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, leitura e a água da fé, religar e religuei. A casa de Leôncio é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh, Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do evangelho no ar. Sim, nessa oficina de
Jesus. Chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa de Leôncio é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Vamos voltar, gente, vamos voltar. E muitos passes, palestras e a casa de Albuquerque é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço. Bom, gente, realmente, falando como Roberto Carlos, são muitas emoções, né? São muitas emoções. E aí, parei a pressa, pode deixar, parei a pressa. E nesses momentos, né, a gente está no momento festivo da casa, mais um ano completado de serviços no bem, e que a gente precisa, né, cada vez mais, para que, como o próprio Leôncio falou, né, precisamos nos qualificar cada vez mais para atender melhor aqueles que vêm à casa. É importantíssimo que a gente esteja sempre antenado com o estudo, com o sentir a doutrina, porque, às vezes, a gente pode, no automatismo, né, da prática diária do trabalho, esquecer de sentir. É preciso sentir a doutrina, como o Leôncio nos disse, né? E isso aqui que é sentimento. E o que nós vemos aqui é sentimento. Porque não temos essa distância. Não é porque eu estou aqui ou o palestrante está aqui, ele é melhor ou pior do que ninguém. É preciso que a gente estejamos juntos. Né? Juntos, né? E misturados, como o nosso amigo ali, né? Quando abraça, né? Junto e misturado. Tá bom, isso, junto e misturado. Porque a gente precisa efetivamente sentir a doutrina espírita. E na nossa casa, nós procuramos oferecer o estudo e oferecer a prática com esse sentimento. E é através disso que a gente vai efetivamente fazendo a nossa transformação. Então, aqueles que só são frequentadores, sintam-se convidados para o trabalho, continuem, né, frequentando as palestras públicas, procurem os grupos de estudos. Nossos grupos de estudos têm poucas pessoas. Né? Muita gente vem apenas para o passe, né? E não é essa, né, a nossa orientação. A gente precisa efetivamente ter mais contato com a doutrina espírita, que efetivamente, como nós vimos aqui, é capaz de fazer as transformações que tanta gente necessita. Tá bom? Vamos orar? Deus, Pai de infinita bondade, Mestre Jesus, caminho, verdade e vida, Leôncio de Albuquerque, nosso amigo de sempre. Queremos agradecer, Senhor, a mais esta oportunidade de estudar, de sentir e de praticar essa doutrina que é o cristianismo redivivo, sol de nossas almas, caminho seguro para todos nós. Queremos agradecer, Senhor, por podermos participar deste banquete espiritual em que todos nós participamos
e que busquemos continuar perseverantes no bem, perseverantes na mudança, na transformação íntima que necessitamos. Muito obrigado, Senhor, por estarmos nesse lar, por estarmos nesse hospital de almas, por estarmos nessa escola que ensina e dá frutos. Muito obrigado, Senhor, que possamos cada vez mais, partícipes desta tua seara divina, espalhar cada vez mais as sementes que frutificam. Obrigado, Senhor, que assim seja. Graças a Deus.